Fala galera, salve torcida tricolor, voltando aqui no canal pra gente falar mais um pouquinho do jogo de ontem, né? Falamos bastante no pós-jogo, que foi um desempenho abaixo daquilo que a gente esperava, principalmente no primeiro tempo, mas o Flu no segundo melhorou, garantiu a vitória, garantiu a classificação, que neste momento era o mais importante. Nesses 3 jogos foram 3 estreias do Diniz, a gente está falando de um início de trabalho, então é preciso contextualizar tudo isso, vencer era mais importante do que jogar bem, isso é fato. E o Fluminense conseguiu uma premiação também de 5 milhões de reais. Acho que foram jogos na Sul-Americana, no Brasileiro, na Copa do Brasil, que serviram para dar confiança ao time novamente e tranquilidade também ao Fernando Diniz neste início de trajetória. Mas teve um ponto na entrevista coletiva do treinador que eu discordei bastante. E era sobre isso que eu queria falar aqui com vocês, beleza? Então antes deixa o like aí, sempre pedindo a colaboração de vocês, é muito importante, né? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá chegando aqui, não conhece ainda o canal do Lessa, se inscreve aí porque tem sempre informações exclusivas e muita opinião aqui no canal. Eu sou o Vitor Lessa, para quem não me conhece, tá chegando por aí agora, setorista do Fluminense, repórter do Fluminense nas rádios Globo e CBN e aqui no YouTube falando só do tricolor, o único da mídia tradicional, beleza? Então vamos lá? O que eu discordei nessa entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz é o ponto que a gente discutiu desde o início, desde antes do início do jogo, né? Desde quando a escalação saiu e a gente viu que o Wellington e André foram escalados juntos. E aí a minha discordância não é pelo fato pura e simplesmente de que os dois não podem de jeito nenhum jogar juntos. Só que a gente tem uma amostragem do ano passado que não foi boa. Nas partidas em que o André atuou do lado do Wellington, ele não foi tão bem. Ele não foi bem. Aliás, foram jogos fracos no André. Ano passado contra o Atlético Mineiro, acho que contra o Bahia também, né? E, novamente, o Diniz faz isso na justificativa dele. Eu já vou colocar aqui esse trecho da entrevista. Ele diz que o André foi bem na partida contra o Júnior Barranquilla, o Wellington foi muito bem contra o Palmeiras, né? O André tinha que voltar e o Wellington não merecia sair. Eu entendo o Fernando Diniz, eu acho que querer fazer justiça, apesar de que eu acho que o Wellington não fez um grande jogo contra o Palmeiras, também não foi isso, mas também não fez um jogo péssimo como alguns falaram. E acho que também ontem, porque assim, é o que eu tô dizendo, eu não vou ficar criticando o cara por ranço, ou porque o torcedor não gosta dele, ou grande parte do torcedor não gosta dele. O Wellington tem bons números na temporada, isso é fato, tanto é que são 11 jogos dele como titular e o Fluminense não perdeu nenhum deles. Tá invicto com 8 vitórias, 3 empates, levou apenas 2 gols. Então, assim, eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Alguma coisa eu acho que isso quer dizer. Não creio que seja só coincidência. E no jogo de ontem, se a gente tirar aqui, ele não perdeu, ele fez 31, deu 38 passes, acertou 31, teve um aproveitamento de 82%, o André teve 90%. Ele perdeu 7 bolas, o André perdeu 9. Né, sendo que ele saiu antes, o André jogou os 90 minutos. De duelos vencidos, de 4 ele perdeu 1, ele ganhou 1, e o André de 12 ele ganhou 6, então ganhou mais. Mas eu não estou aqui querendo fazer um comparativo entre os dois, muito menos querendo comparar um jogador com o outro, que não tem comparação absolutamente. Estou dizendo que assim, os números eles não são tão discrepantes quando a gente olha. E a atuação ruim do Wellington no primeiro tempo foi uma atuação pavorosa de todo o time. Né? E aí, no segundo tempo, a equipe, de uma forma geral, dá uma melhorada. E assim, não por conta do Wellington, e outros jogadores começam a aparecer mais. Mas eu vou colocar esse trecho da entrevista do Diniz, e aí a gente discute em cima do que ele falou. Eu acho que, pelo modelo que eu adoto, esses mitos e tabus que as pessoas falam, o primeiro que eu cheguei aqui era não podia jogar junto Ganso e Fred e Cano, o outro não podia jogar junto Ganso e Natan, e também tem esse do André e do Wellington. Eu acho que todo mundo pode jogar. A minha proposta de escalação hoje era colocar os jogadores que eu acho que viviam o melhor momento. Acho que o André fez uma grande partida contra o Júnior Barranquilla e o Wellington fez uma grande partida contra o Palmeiras. E o André tinha que voltar e o Wellington não merecia sair. Então o meu critério foi esse, eu acho que funcionou bem. O time começou bem, a gente tenta, às vezes, no futebol, achar soluções fáceis para problemas complexos. Então, se o time eventualmente não jogar bem, é porque está jogando junto o André e o Wellington. Não tem nada a ver com isso. Tanto é que no segundo tempo o time jogou, na minha opinião, muito melhor que no primeiro tempo.
O André subiu muito de produção, deu uma bola açucarada para uma das chances claras de gol que a gente teve, que o Cano perdeu. E jogou muito bem, junto com o Hélio. E o Hélio também jogou bem. O time, quando geralmente cai, são problemas assim que às vezes para o torcedor é difícil de enxergar. É quase sempre uma coisa mais complexa do que aquela que aparenta ser. O time estava de uma maneira geral no primeiro tempo, depois fez o gol muito distante um jogador do outro, sem sintonia de subir a marcação, que era o nosso plano inicial. E assim, de maneira geral, foi isso que aconteceu. Mas às vezes a gente tem uma tendência a achar uma solução mais fácil, é porque esse jogador ou aquele outro, e na minha visão, quase nunca acontece dessa forma, e hoje não foi isso que aconteceu quando a gente estava sofrendo um pouco no primeiro tempo, tanto é que, sem mudança de jogador, o time fez os 2-0, eu podia ter feito mais no segundo tempo. Então assim, o Diniz Sala começa falando sobre mitos e tabus, de que esse jogador não pode jogar com aquele, André e Wellington, fala Natan e Ganso, e Cano e Fred. Bom, uma coisa são situações de jogo. O André tá jogando, o time tá vencendo, tá levando uma pressão, o Wellington entra para reforçar a marcação, isso é uma coisa. Ou o time está perdendo, o Fluminense precisa fazer como já aconteceu com o próprio Diniz, e o Fred entra ao lado do Cano. Contra o Palmeiras foi assim, certo? Isso é uma coisa. Que Natan e Ganso podem jogar juntos, não só acho que podem, como acho que devem. Isso aí nunca foi uma discussão. Pelo contrário, a torcida estava pedindo isso, ou boa parte da torcida. Agora, desculpa, nem o Diniz acredita que Cano e Fred podem jogar juntos desde o início, pelo amor de Deus. Né? Evidentemente que não. E no caso do André Wellington, não é que eles não podem. A questão é que eles não podem. A questão é que o André, sempre que acontece isso, o André acaba caindo de produção. E ontem, mais uma vez, foi assim. Não dá pra jogar apenas na conta disso. Aliás, nem o desempenho ruim do Fluminense, não dá pra jogar apenas sobre essa questão, porque é o seguinte: o time todo entrou muito mal no jogo. Né? Tava todo mundo muito pesado. Desatento, errando muita coisa, não conseguindo trocar 2, 3 passes. Então assim, não dá pra tirar isso do contexto. O Fluminense não fez uma partida tenebrosa no primeiro tempo porque os dois começaram jogando juntos. Mas acho que o Diniz dizer que funcionou muito bem, aí eu já discordo, desculpa, aí eu discordo completamente. Não funcionou muito bem. Que o time melhorou no segundo tempo. Também piorar já era difícil. Isso é um ponto. Melhorou sim, mas não melhorou pelo Wellington. E depois que ele saiu também, o Martinelli até entrou bem. Então, eu não consigo compreender. Eu entendo ele querer manter, acho até correto, pensando em gestão de elenco. Né? O jogador está bem, então eu vou manter. Mas eu não acho que isso deve se sobrepor ao que é melhor para a equipe, em tese, pelo menos. Porque o André é o titular da posição. O Wellington saiu, não é porque ele jogou mal, mas porque o André é o titular da posição. E aí tem outros jogadores, como o Nonato e o Martinelli, que tem mais capacidade para sair jogando, para construir o jogo, até em relação a aspectos ofensivos, podem contribuir mais, que poderia ter entrado no jogo de ontem. Então, eu entendo a ideia de meritocracia do Diniz ali, mas não creio que isso pode se sobrepor, não deveria se sobrepor ao que é melhor para o time para aquela partida. Acho que o Fluminense ter baixado muitas linhas no primeiro tempo, depois que fez o gol, é um reflexo disso também, da escalação dos dois juntos. Acredito eu, não só por isso, mas acredito eu. O Fluminense poderia ter se comportado de uma maneira muito melhor. E entendo que é uma sequência pesada de jogos, que é difícil, né, que o time acaba cansando, mas eu sempre faço questão de contextualizar as coisas aqui, né, de tentar ser o mais justo possível. Tem esse aspecto? Claro que tem. Mas eu acho que isso não pode justificar uma atuação técnica tão ruim. A gente espera o Fluminense dando show. Eu acho... Vitor, você acha que o Fluminense então deveria ir pra cima de qualquer jeito, massacrar, chutar sempre? Não. Mas o Vila Nova deu 16 finalizações no primeiro tempo contra 2. Pô, peraí, né? Então, eu acho que não dá pra justificar uma atuação tão ruim apenas em relação a isso. A gente tem que contextualizar que é um início de trabalho, que o Diniz está apenas começando, mas a gente já viu, para mim foi talvez o pior primeiro tempo do Fluminense na temporada, na minha opinião, acredito eu.
Não me lembro de um primeiro tempo tão ruim. Claro, teve aqueles jogos bizarros lá contra o Olímpia no Barranquilla, aí é outra questão, até porque eram jogos muito importantes. Mas não me lembro de ter visto um desempenho tão ruim tecnicamente falando. Então, é claro que, repito, vencer era o mais importante, né? Confirmar a classificação era o mais relevante dentro desse cenário, mas não dá para simplesmente ignorar, né, uma atuação tão pífia tecnicamente falando de todos no primeiro tempo. E acho que talvez a escalação do Wellington tenha sido já um caminho sendo pavimentado para a entrada do Felipe Melo no time. Acho que o Diniz pensou nisso também. Ele sabe que vai acabar sendo essa formação e aí o André vai ter que melhorar, vai ter que evoluir, vai ter que tentar crescer, atuando mais como segundo volante. Vamos ver como vai acontecer. Discordo desses pontos do Diniz. Discordo que... Não discordo, acho que ele falou que o time jogou bem no segundo tempo. Mas não reconheceu que o time foi muito mal. Acho que o time foi muito mal no primeiro tempo. São recortes que a gente tem que fazer para este jogo. Não significa que a gente tem que levar essa análise para o próximo. É apenas um recorte desse jogo específico. A gente tem que analisar. Eu vou analisar jogo a jogo. Não vou ficar analisando o passado e nem ficar querendo aqui prever o futuro. Vamos com calma. Agora uma sequência muito pesada. É a União, Atlético Paranaense, aliás, Atlético, União, depois Fortaleza, Oriente Petroleiro. Muito pesada essa sequência e o time vai ter que ter muito foco, descansar bastante e acertar as coisas muito mais na conversa do que propriamente em campo. Deixa aí o que vocês acharam sobre esse vídeo, comentem aí se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês pensam. Deixa o like também, que é muito importante. Se inscreva no canal quem não é inscrito, que é fundamental, beleza? Tamo junto.